Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia em sua versão gravada. E o caso Paraisópolis está explodindo. Veio a público que foi armação mesmo da campanha de Tarcísio. Ele mandou seus funcionários atirarem na rua em Paraisópolis para simular um atentado a si mesmo. E isso vira um caso ainda pior quando Bolsonaro mostra sintonia com a campanha de Tarcísio ao exibir no seu horário eleitoral da campanha nacional aquilo que Tarcísio fez em São Paulo. Então o Tarcísio anunciou benevolentemente que não iria usar o caso do atentado em São Paulo e terceirizou para a campanha de Bolsonaro, que passa em São Paulo também, para que ficasse evidente a versão deles de que o Tarcísio teria sido alvo do PCC, porque ele representaria algum risco para o PCC, porque o PCC de alguma maneira veria em Tarcísio um risco maior do que em Haddad, não é? Já que a versão da campanha de Bolsonaro, da campanha de Tarcísio, de todos eles, é de que o PT teria ligação com o PCC, assim como todos sabem que Bolsonaro tem relação com as milícias no Rio de Janeiro. Inclusive ele é vizinho de um miliciano, não é, acusado de matar Marielle Franco, que inclusive tinha uma filha que namorava com o filho de Bolsonaro, o filho 4 de Bolsonaro, namorava com a filha do miliciano que matou Marielle. Enquanto isso, essa gente tenta imputar ao Partido dos Trabalhadores aliança com o crime organizado em São Paulo. É uma coisa maluca que o TSE proibiu que eles dissessem e que eles continuam martelando em grupos de WhatsApp, na máquina de fake news que montaram. Mas o caso é que a descoberta de que a campanha de Tarcísio estava dando tiros do lado de fora do local onde ele fazia um evento de campanha, isso pega a campanha de Bolsonaro, a campanha de Tarcísio e a Jovem Pan, que participou da farsa, não é? Segundo denúncia de um próprio cinegrafista da Jovem Pan, que foi mandado pela emissora, a única emissora que foi acompanhar aquele evento. Note-se, minha amiga, meu amigo, que a Jovem Pan teve essa primazia de acompanhar a equipe de Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo, que nenhuma outra emissora teve. Por que é que a campanha de Tarcísio levou um cinegrafista da Jovem Pan? Por que é que a campanha de Tarcísio mandou que o cinegrafista apagasse os vídeos que mostravam membros dessa campanha bolsonarista, a campanha de Tarcísio, membros da campanha de Tarcísio estavam dando tiros e o comando da campanha mandou o cinegrafista apagar essas imagens para que não fosse possível inferir o que era óbvio, que foi a campanha de Tarcísio que deu os tiros. Deu os tiros para simular um atentado, como sempre o bolsonarismo praticando fraudes. E esse ato, inclusive, de apagar esse vídeo, está sendo considerado pelo TSE crime. As 5 crimes envolvidos nesse caso de apagar as fitas, que nós vamos ver aí nos detalhes, nas matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo. Mas a notícia importante é que, uma vez comprovado tudo isso, Tarcísio, Bolsonaro e a Jovem Pan
podem ser punidos duramente. Inclusive, a Jovem Pan, ao cometer um crime, ao participar dessa farsa, corre o risco de perder até a concessão de TV que Bolsonaro lhe deu, não é? Então o caso é todo muito claro. O Bolsonaro, ele consegue uma empresa de comunicação que faz defesa dele diariamente, coloca todos os seus jornalistas para defendê-lo diariamente na sua programação, após essa campanha ter sido brindada com uma concessão de TV a qual nem fazia jus, atropelando outros concorrentes, atropelando tudo. Esse é um dos casos mais graves que envolvem o governo Bolsonaro, e uma vez terminada a eleição, o TSE já instaurou o inquérito, já foi instado, inclusive, pelo deputado Alexandre Frota, a iniciar um inquérito, porque esses tribunais funcionam sob provocação, e esse inquérito está em andamento. E o resultado desse inquérito, esses inquéritos do TSE, eles demoram, mas isso talvez um ano, talvez um ano e meio, talvez até um pouco mais, porém vai haver consequências. Eu ouvi especialista sobre essa matéria e disse que vai ser muito difícil não haver consequência lá para o ano que vem, 2023, talvez 2024, o TSE vai ter concluído esse inquérito e a Jovem Pan, Bolsonaro e Tarcísio vão ter que responder. Na hipótese de Tarcísio ter sido eleito governador de São Paulo, essa farsa pode caçar a chapa dele. Isso é muito claro, é uma fraude eleitoral grave e grosseira. Pode caçar a chapa de Tarcísio. E o Bolsonaro, se estiver no cargo, provavelmente não vai sofrer nada, porque não é a campanha dele que foi beneficiada diretamente por tudo isso. Mas se ele não estiver no cargo, se o Bolsonaro perder a eleição, como todas as pesquisas apontam, ele vai responder criminalmente. Agora, o pior de tudo pode ser, a consequência pior pode ser para Tarcísio e para a Jovem Pan. A possibilidade de cassação da concessão da Jovem Pan parece distante, parece, mas o crime é muito grave. É uma farsa eleitoral, é um complô eleitoral para eleger um candidato. Então eu quero passar agora para as matérias que corroboram tudo isso que eu estou dizendo, mas eu recomendo a você que guarde na sua memória tudo isso que aconteceu, porque essa é talvez a maior prova da campanha criminosa que Jair Bolsonaro vem fazendo e Tarcísio de Freitas, querendo ou não querendo, e é evidente que se foi montado todo esse esquema para favorecê-lo lá na favela de Paraisópolis, é óbvio que ele tem algum envolvimento com tudo isso. Mas o pior para eles também é que a comunidade de Paraisópolis, em peso, está repudiando tudo isso que aconteceu. A comunidade apareceu forrada em todas as ruas, em toda parte, faixas de repúdio à armação de Bolsonaro e de Tarcísio e da Jovem Pan, inclusive de uma forma que criminaliza toda uma comunidade. Então vamos passar aqui para as matérias que corroboram esses fatos que eu estou narrando aqui. Vamos lá. Nós começamos com, antes disso tem essa matéria, Bolsonaro usa tiros em Paraisópolis na TV em caso que até Tarcísio descarta elo político, depois se saberia que isso era uma farsa do tal Tarcísio. A campanha de aliado do presidente foi interrompida na segunda-feira, dia 17, por tiros ouvidos durante o evento.
na favela de Paraisópolis. A campanha de Bolsonaro levou ao ar, na sua propaganda eleitoral, o caso do tiroteio em Paraisópolis, na capital paulista, que encerrou a agenda do seu aliado Tarcísio de Freitas, candidato ao governo de São Paulo, na segunda-feira. E aqui a imagem de uma correria que se produziu no local onde estava ocorrendo o comício de Tarcísio. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, o general João Camilo Pires de Campos, disse que é prematuro afirmar que se tratou de um atentado e que a investigação está em andamento. Ele disse ainda que as câmeras nos uniformes dos policiais, medida que Tarcísio critica, serão usadas na investigação. Tarcísio afirmou que tratou-se de uma intimidação do crime e disse não acreditar que tenha sido alvo de um atentado. Foi um ato de intimidação e essa é a mentira que ele quis pregar. Não é ele disse que não queriam matá-lo, queriam intimidá-lo, não se sabe com que finalidade. Um recado claro do crime organizado, como a gente não quer você aqui dentro. É uma questão territorial e não tem nada a ver com política, disse ele. É claro que tem a ver com política, porque isso favoreceria a campanha dele, mostraria a um estado, a uma cidade inteira, que o Tarcísio representaria algum risco para o crime organizado, que evidentemente lhe renderia benefícios eleitorais. E um agente licenciado da ABIN mandou Tarcísio, da ABIN, que assessora Tarcísio de Freitas, mandou apagar o vídeo do tiroteio. Fabrício Cardoso de Paiva, assessor da campanha do ex-ministro em São Paulo, teve cargo de nomeação política no governo Bolsonaro. Um agente licenciado da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, foi quem mandou um cinegrafista apagar as imagens de um tiroteio em Paraisópolis, favela na zona oeste de São Paulo, na semana passada. Paiva é atualmente assessor de campanha a governador do ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas, os republicanos. A identificação foi confirmada por uma fonte que trabalha no governo. A voz de Paiva também foi reconhecida por ex-colegas de trabalho. As fontes terão os nomes mantidos em sigilo para evitar retaliações. E aí, a polícia de São Paulo pediu o vídeo do tiroteio que a equipe de Tarcísio teria mandado, já houve a confissão do cinegrafista, mandou apagar. As imagens exibidas pela Jovem Pan no dia 17 de outubro registraram o momento do tiroteio em Paraisópolis, onde o candidato do Republicanos fazia campanha. O tiroteio, que interrompeu uma agenda do candidato Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em Paraisópolis, no dia 17, voltou a ganhar destaque no noticiário na semana decisiva da eleição estadual. Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Civil do Estado pedirá a íntegra dos vídeos do tiroteio feito por um cinegrafista da Jovem Pan. Um áudio obtido e divulgado pelo jornal na terça-feira aponta que o integrante da campanha de Tarcísio pediu ao cinegrafista da emissora para apagar o vídeo. No momento do incidente, o candidato participava da inauguração de um polo universitário em Paraisópolis. Segundo relatos de testemunhas, foram ouvidos pelo menos 20 tiros nas imediações. Após o tiroteio, Tarcísio deixou o local escoltado por seguranças, etc, etc. O pedido de acesso ao conteúdo integral do vídeo foi feito por policiais ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP. A Polícia Paulista investiga o episódio, mas a hipótese do atentado contra Tarcísio já foi descartada. O cinegrafista da Jovem Pan e outros profissionais da imprensa foram levados para um prédio utilizado pela campanha de Tarcísio. Segundo a Folha, o profissional foi indagado sobre quais imagens ele havia registrado. Você filmou os policiais atirando? Pergunta o membro da campanha do candidato do Republicanos. Não, trocando tiro efetivamente não. Tem o tiro da PM para cima dos caras, diz o cinegrafista. O integrante da campanha pergunta ainda se havia imagem das pessoas que estavam no local e, na sequência, afirma, dirigindo-se ao cinegrafista, você tem de apagar. Naquele momento, ainda segundo o jornal, o vídeo havia sido encaminhado à Jovem Pan. A emissora exibiu as imagens pouco depois. Em nota, a Jovem Pan confirmou que exibiu as imagens, depois que houve toda essa celeuma sobre apagar. E aí, ontem, explode a notícia de que o cinegrafista que gravou as imagens relatou pressão da equipe de Tarcísio
e diz que filmou pessoas à paisana atirando. Vejam só, pessoas à paisana, não foram policiais. Com 30 anos de profissão, o repórter cinematográfico Marcos Andrade, de 49 anos, se viu envolvido em uma crise após o integrante da campanha de Tarcísio mandar que ele apagasse as imagens do tiroteio em Paraisópolis. O caso aconteceu no dia 17, momentos depois de os tiros interromperem uma agenda do candidato ao governo de São Paulo. Profissional a serviço da Jovem Pan, com experiência em coberturas difíceis em áreas de conflito, Andrade foi o único a flagrar os momentos mais tensos do episódio, o que inclui pessoas à paisana atirando após rajadas supostamente disparadas por criminosos. Ao chegar na base de campanha do candidato, relata ter sido abordado com a ordem para apagar as imagens que flagrariam membros da equipe. Desconfiado, gravou a conversa. O assunto ganhou repercussão e virou munição para a campanha do Haddad. A polícia pedirá as imagens para investigação e o grupo Prerrogativas, formado por juristas e advogados que apoiam a campanha do PT nessas eleições, apresentou nesta quarta uma notícia-crime ao Ministério Público de São Paulo pedindo apuração. E a ordem da equipe de Tarcísio pode configurar crime e especialistas defendem a apuração. A ordem de um integrante da equipe do candidato bolsonarista Tarcísio de Freitas a um cinegrafista da Jovem Pan para que apagasse as imagens do tiroteio que interrompeu a visita do político à favela em Paraisópolis pode configurar a prática de até 5 crimes diferentes previstos no Código Penal, segundo especialistas ouvidos pelo jornal Folha de São Paulo. Parte dos advogados especializados em direito penal, ouvidos pela reportagem, vê indícios de delitos de obstrução à justiça, favorecimento pessoal, supressão de documentos, fraude processual, coação no curso do processo, além de violações à legislação eleitoral. Outros especialistas consultados avaliam ainda não haver elementos suficientes no episódio para enquadramento no Código Penal, mas defendem a necessidade de investigação. O caso aconteceu no último dia 17 na favela em Paraisópolis. E a tese prematura, segundo a polícia, a ideia de que o tiroteio foi atentado contra Tarcísio, vem sendo difundida furiosamente por bolsonaristas nas redes, e isso, minha amiga, meu amigo, é a prova do uso eleitoral. No TSE, todas essas postagens dos bolsonaristas em grupos de WhatsApp, em redes sociais, no YouTube, em toda parte, a celeuma que estão fazendo, vai ser a prova da utilização política da farsa perpetrada pela campanha de Tarcísio com o apoio de Bolsonaro e da Jovem Pan, envolvida até o pescoço nesse episódio. E aqui nós temos a informação de que o TSE agirá para combater as fake news sobre o incidente com Tarcísio e, na verdade, vai agir muito mais do que isso. Ministros do Tribunal Superior Eleitoral já se preparam para combater o caso, a exploração do caso com o candidato Tarcísio de Freitas. Na segunda-feira, o tiroteio em Paraisópolis, na capital paulista, assustou a equipe. Não adiantou muito o TSE se mexer porque é incontrolável, isso se espalhou como fogo. E isso é o que fez desencadear uma investigação na justiça. Cartazes e faixas contra Tarcísio e Bolsonaro são colocados em Paraisópolis, pedindo que ele respeite favelas, fora Bolsonaro, tchau Tarcísio. A favela de Paraisópolis apareceu coberta por tudo isso. Então, minha amiga, meu amigo, aqui o que acontece é o seguinte: por esse episódio desnecessário, Tarcísio, Bolsonaro e a Jovem Pan podem ter se metido, na verdade se meteram, em uma encrenca terrível para eles, não só agora, muito mais no futuro, quando essas investigações avançarem, porque são crimes gravíssimos e desnecessários, porque Tarcísio estava na frente
Agora já não está mais. Depois desse episódio, o Haddad cresceu e se aproximou de Tarcísio e já se cogita que o resultado da eleição vai ser por pequena margem. Então, Tarcísio e Haddad estão na mesma situação que Lula e Bolsonaro. Uma distância não muito grande entre eles e que, pelo andar da carruagem, pode se voltar contra Tarcísio duramente. Ele, inclusive, falou que vai se recolher, porque o episódio está crescendo muito e provas contra a Jovem Pan, contra Tarcísio e que respingam em Bolsonaro estão surgindo separar. Então, minha amiga, meu amigo, agora é hora de aguardar para ver o que vai virar tudo isso, mas evidentemente que vai ser muito difícil que esse caso fique por isso mesmo, porque a gravidade é muito grande e talvez seja o maior ato criminoso da campanha de Bolsonaro e de Tarcísio de Freitas, envolvendo uma emissora de televisão beneficiada pelo governo Bolsonaro. É um caso cabeludo, escabroso e que mostra também em que situação está esse país. Minha amiga, meu amigo, eu quero agradecer a atenção e deixar meu melhor abraço para todos.